neste lugar. Aleluia. Papai querido, vai colocando, as tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Que cada um venha buscar e receber aquilo que está no seu coração. Aleluia, Jesus. Mateus, do capítulo de número 6. Aleluia. Vamos no versículo de número 31. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestimos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Somente até aqui pode se assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, quando o Senhor nos disse para fazer uma reflexão, para saber o porquê e para que estamos aqui no planeta Terra, Ele também nos convidou, para que nós viemos literalmente confiar nele. E eu e vocês servimos um Deus que tudo pode, um Deus que fez o céu, fez a terra, um Deus que mandou o mar a se aquietar, um Deus que acalmou o vento. Esse Deus pode te vestir, pode te calçar, pode colocar a melhor carne na tua mesa. Aleluia. Mas muitas vezes nós perguntamos: Senhor, hoje eu só tenho arroz, e amanhã? Irmãos, esse Deus que nós servimos não é o Deus de Abaal, é o Deus que tudo pode, é o Deus de Elias. Glória a Deus. Quando Elias disse naquele dia para eles adorar o seu Deus, começa a adorar, e Elias disse para aquele povo: grita mais alto. Talvez o seu Deus está dormindo, talvez o seu Deus está viajando, mas esse Deus aqui não, ele não dorme, ele não viaja, ele não anda. E nessa noite ele está olhando para cá e dizendo para nós: filhos, estou contigo. Aleluia. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Muitas vezes, irmãos, muitas pessoas não vão à casa do Senhor porque disse assim: eu não tenho uma roupa adequada, eu não tenho um sapato apropriado, a minha Bíblia está velha. Mas sabendo eu, irmãos, que o Senhor pega o lixo e transforma em luxo. O Senhor pega aquele irmão que só tem uma calça, aquela irmã que só tem uma blusa, e transforma em príncipe e princesa. Mas para isso, a minha fé tem que estar levada ao Pai. Para isso, irmãos, eu não tenho que preocupar com o dia do amanhã. Mas missionária, eu tenho conta para pagar, correto? Mas nós só preocupamos com a conta, com o dinheiro, com a comida, com a vestimenta e com o calçado, quando nós fazemos algo que não é da vontade do Senhor. Mas missionário, por que não é da vontade do Senhor? Sabe, irmãos, as pessoas hoje estão colocando aquela palavra fiado, trocando o nome de fiado, missionário, para o nome de crédito. Aleluia. Aí o Senhor disse assim: irmã, tu receberá um carro. Ela corre lá amanhã na concessionária e compra. Mas Deus diz, mas Ele não falou se é hoje, se é amanhã ou se é depois. Ele diz que vai te dar, pois então confia no teu Deus. Aí quando a conta vem, começa a dizer: Senhor, e agora como que eu faço? Começa a colocar, pregar
que não vivemos a palavra. Para mim ser verdadeira cristã, eu tenho que vivenciar esta palavra, eu tenho que viver ela, porque quando o Senhor mandou aquele anjo dizer para José que ele ia ser governador, José tinha apenas 7 anos de idade. E sabe quando Deus honrou José? Aos 21 anos. Quanto tempo que não passou? Anos e anos. Passou-se 14 anos. Mas quando o Senhor disse assim: irmão Edilson, eu trocarei o teu carro, o irmão Edilson disse assim: mas Deus disse na boca da missionária Cristina que vai trocar meu carro, pois amanhã eu vou vender ele e vou comprar outro. Começa as contas a chegar. Sabemos, irmãos, que tudo na vida tem um tempo determinado. Então as contas chega a hora de pagar, chega a hora de receber. Mas se nós não estiver dentro do plano de Deus, nós começamos a coçar a cabeça, nós começamos a perguntar para Deus por quê e para quê. Como os gentios faz. Mas se verdadeiramente eu sirvo um Deus vivo, que fez o céu e a terra, que acalmou o mar, eu não vou temer mal nenhum. Quando o Senhor fala para mim assim, missionária, no versículo de número 4, no Salmo 23, nenhum mal te sucederá. Amém. Amém. Nenhum mal. O Senhor está falando para mim que nenhum mal vai chegar à minha tenda, nenhum mal vai me acontecer. Mas não é porque o Senhor está dizendo assim, irmã Jaqueline, nenhum mal vai te acontecer, que ela vai sair daqui e vai falar assim: eu vou lá na praça e vou sentar no meio daquele povo que está usando entorpecente. Aí a polícia chega e leva todos, ela fala: mas cadê o meu Deus que disse que nenhum mal ia me acontecer? Será que ela foi vigilante? Será que ela viveu a palavra do Senhor? O Senhor não disse para mim que nenhum mal ia me acontecer. O Senhor me disse assim: que nenhum mal te acontecerá, porque eu estou na frente. Quando você coloca eu em primeiro lugar, quando você vive primeiro o reino de Deus, e as nossas coisas vos acrescentará. Não quer dizer que Ele não vai deixar eu passar por dificuldade, mas quer dizer que Ele vai me exaltar naquela dificuldade. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer que no meio daquela luta, daquela prova, o Senhor vai dizer para mim assim: missionária Cristina, não temas que estou contigo. E aqui no versículo 33 o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como que eu vou servir a Deus, irmão, a Deus, se eu verdadeiramente preocupo primeiro com as coisas do homem e não preocupo com Deus? Quando Deus disse assim para ti: tu soberá o degrau nesta terra. Irmãos, Deus não é Deus para falar e não cumprir. Assim como a chuva cai sobre essa terra e molha o chão para dar semente ao semeador, para transformar em pão, assim o Senhor faz comigo e com você. Ele fala e Ele cumpre. Mas para isso, igreja, eu tenho que viver primeiro as coisas de Deus. Primeiro eu tenho que saber buscar primeiro a Deus. Quando o Senhor fala lá no livro de Lucas, capítulo 18, a palavra do Senhor nos fala assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas quando o Senhor disse daquela forma, Ele quis dizer para mim e para você: faz prova de mim, porque eu vou te honrar. Ainda que o seu braço não alcance aquela porta, pois o meu braço alcançará. É isso, igreja, que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. Buscai primeiro o reino de Deus. Muitas vezes o Senhor diz para mim assim: missionário, eis que te usarei. E eu começo a empolgar, porque o Senhor diz que vai me usar, e começo a falar coisas da carne. Eu já não estou buscando primeiro a Deus, estou buscando o homem. Eu estou querendo ser imitador do homem, eu tenho que ser imitador do Senhor. Isaías 55, a palavra do Senhor nos fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Quando o Senhor disse isso para nós, igreja, o que o Senhor quer dizer? Que nós vamos vestir, calçar, comer e beber o melhor. Mas para isso, primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. Irmãos, sabemos que o pecado existe. Mas ai